Olá! Bem-vindos a mais uma live do nosso amado irmão Pedro Dong. Aqui pelo canal do Instituto Vida para Todos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Vocês devem estar se perguntando o que nós estamos fazendo aqui com tantas mulheres nesse momento. Nós estamos gravando a live do irmão Pedro, aqui direto do Congresso das Mulheres 2025. Estamos aproveitando a presença das mulheres que organizaram o congresso, que foram palestrantes, e também do nosso irmão Pedro e do Valmor, para continuarmos a comunhão sobre a palavra. Bem-vindo, irmão Pedro, bem-vindo, Valmor. Tudo bem com vocês hoje? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. É uma grande honra poder, nessa live, ter a participação das irmãs que acabamos de ter um Congresso das Mulheres 2025. Foram dias maravilhosos, mas o que mais nos impressiona são os meses de preparação que elas tiveram, de coordenação e totalmente centradas em cima da palavra que o Senhor tem nos falado nesses últimos tempos, especialmente últimos 6 meses até 1 ano. E o Senhor tem incutido a palavra, inculcado a palavra no coração das mulheres que participaram desse congresso, e eu acho que isso que tem o que tem de mais valor para mim nesse congresso, que é uma conferência para as mulheres, especialmente para as igrejas daqui do estado de São Paulo, mas como eu venho acompanhando desde o começo, isso também tem atraído as irmãs de outras regiões, outros países. E graças ao Senhor, o Senhor nos deu uns dias maravilhosos, né? E ficamos todos extasiados por tudo que o Senhor está fazendo. E ontem, além da abertura, ontem eu pude dar uma palavra, e hoje de manhã nós falamos da mensagem 19 de Gálatas, a respeito do ministério de Pedro e a mudança que houve no final. Mas antes de entrar nisso propriamente dito, né, eu gostaria de ouvir um pouco das nossas irmãs queridas que participaram, né, desse congresso, ouvir um pouco delas, como a preparação, o encargo, a visão, né? O importante é de que ninguém está preocupado, nenhuma delas está preocupada em ser uma grande palestrante, nem, né, ter seus próprios brilhos, mas o importante é transmitir fielmente a palavra. Amém. E o melhor ainda é transmitir a palavra vivida por elas. Amém. E não só vivida, mas elas têm participado de diversos serviços, diversas ferramentas que o Senhor tem nos dado. Eu acho que isso é o melhor. Não estão falando meramente de teorias, mas elas estão vivendo, né, isso que elas estão falando. Por isso, eu gostaria de ouvir primeiro, né, as nossas convidadas, a participação, né, das nossas convidadas. André, você não quer apresentar? Vou apresentá-las. Para quem não conhece, Débora Pizarro, mãe da Donatella e da Dora, da igreja em São Paulo. Shana Dong, da igreja em São Paulo, mamãe do Samuel e da Luísa. A Luma, de São José dos Campos. Pode falar um pouquinho, Luma? Eu sou a Luma, de São José dos Campos, sou esposa do Henrique, mãe da Lara e do Miguel. Silvia. Eu sou a Silvia Antonelli, eu sou de São Carlos, eu sou esposa do César. E eu tenho 2 filhas maravilhosas, a Joana e a Sara. Que estão nos assistindo nesse momento, provavelmente, né, na transmissão. Amém. Eu sou a Manuela, sou de São Paulo, sou esposa do Douglas, mãe do Felipe e do Mateu. Eu sou a Marta, de São Paulo, filha da Satico, intendente de 91 anos, mas muito ativa na vida da igreja e nas ferramentas. Eu sou a Daniele, sou de São Paulo, sou esposa do André Melo. Muito bem. Shana e Débora, vocês não querem começar falando sobre o encargo?
Começamos. O Congresso das Mulheres, ele existe para nos transformar, né, de dentro para fora. E nós temos seguido a orientação, né, do irmão Pedro e do André, que nos acompanha sempre, de não ter nada de fachada, né? Então, a premissa principal do Congresso das Mulheres é assim, irmão Pedro, a gente desfruta o tempo todo da mesma palavra todo mundo. Porque eu sempre falo para elas, né, a gente sempre comenta isso, se der uma dor de barriga na Débora, alguém tem que falar aquela palavra. Né? Se der alguma gripe forte na Martinha, alguém tem que falar. Alguém quem? Todo mundo que tiver, qualquer um que estiver na reunião. Então, todas nós chegamos num ponto com a mesma constituição. Todas nós estávamos preparadas, todas nós estávamos constituídas, porque nós vivemos juntas durante 6 meses esse processo da palavra profética em nós, né? Quantas mulheres envolvidas em toda a preparação semanalmente? Tinham aproximadamente de 35 a 40 mulheres no nosso grupo do Congresso das Mulheres, que serviram ativamente por trás dos bastidores e, como a Débora falou, todas caminhando na mesma intensidade e juntas, porque para isso era muito importante, nós estarmos juntas. Nós queríamos fazer o congresso num evento, e para nós que serve, o evento sempre começa antes. Então, nós que servíamos, nós precisávamos também estar caminhando juntas. Então, por exemplo, se for falar da mensagem 1 de Portugal, já colocava no grupo, irmãs, escutem, eu estou desfrutando disso, vocês precisam estar desfrutando também. Então, todo mundo transcrevia aquela mensagem. Aí a mensagem 2, reunião de serviço tal, postava lá no grupo, todo mundo transcrevia, porque era importante todas nós estarmos caminhando juntas. E a gente sabia que para nós não é o evento em si. Dessa vez o que houve de diferente é que nós, da preparação, nós fomos, por exemplo, para o CEAP juntas, nós passamos um dia em Orlândia juntas, porque tudo isso era para que a gente estar vivendo juntas aquilo. Nós queríamos hoje colher, não é semear no congresso para um dia colher, nós queremos já estar vivendo tudo isso juntas, praticando as ferramentas, para a gente conseguir encorajar também todas vocês, né, a estar vivendo isso também. Amém. Luma e Silvia, vocês estrearam, né, na equipe do congresso. Como foi para vocês? Qual foi a experiência? O que marcou vocês? Para mim foi desafiador. Eu nunca tinha participado de um evento, de uma organização com essa proporção. E mais desafiador ainda é a palavra profética se confirmando na sua vida diariamente. E todas as experiências que, em particular, eu vivi, eu creio que todas as irmãs envolvidas viveram também, elas vinham e confirmavam aquilo que estava sendo dito. Então, irmãos, o maior milagre de seguir de perto, de ouvir a palavra, de estar junto, é essa transformação interna que ela causa em nós. Nós vimos hoje na palavra que a cruz, ela é um marco. Ela foi o principal marco na nossa vida. E, irmãs, irmãos, se nós não estivermos conectados com essa palavra, que transformação vai acontecer na nossa vida? Nenhuma. E o Senhor, Ele quer nos colocar nesse mesmo ritmo. E só a palavra faz isso. Amém. Quando eu disse sim, quando as irmãs me chamaram, eu não tinha noção não, para falar a verdade. Mas eu falei assim para o Senhor, eu quero entrar na palavra profética, então é sim e pronto. E de fato ocorreu. Entrei muito na palavra profética, fazendo transcrição, ouvindo várias vezes, acordando com Deus, dormindo com Deus, literalmente dormindo com Deus, porque às vezes o celular ficava ali e eu acabava dormindo. Mas bem focada, né? Bem focada na palavra profética. A palavra profética fazendo morada no nosso coração. E a gente tinha esse grupo de 35 mulheres, né? 35 irmãs. Mas tinha um outro grupo menor. Nesse grupo menor, nós começamos a nos dedicar. E nesse grupo pequeno que a gente dedicou, nós tivemos um companheirismo muito grande. E esse companheirismo
com a palavra, com muito amor, com muito fruto do Espírito. E isso foi maravilhoso, irmãs. Olha, foi algo que o Senhor nos deu de presente. Amém. Companheirismo entre nós, sem disputa, né? Um companheirismo de trazer a palavra para a nossa vida. Amém. Amém. Manu, Martinha, Dani. Amém, Senhor Jesus. A experiência de servir no congresso é uma experiência de provar que a palavra traz a unidade entre nós. E só a palavra consegue produzir essa unidade. Então, quando nós começamos a desfrutar da mesma palavra, a nos alimentar juntas, toda semana, transcrevendo a mesma mensagem, todas as irmãs de todos os comitês transcrevendo a mesma mensagem, nós começamos a falar a mesma coisa, a pensar a mesma coisa. Isso vai trazendo o alinhamento, vai trazendo o governo do Senhor. E essa comunhão nós vamos desfrutando a cada semana, na expectativa de chegar ao congresso. E quando nós estamos aqui, é o resultado daquilo que a palavra produziu em nós, do quanto a palavra se constituiu em nós. Então, quando nós falamos, já é uma realidade, já está no nosso coração. Porque essa palavra vai nos limpando, vai nos lavando, vai nos regenerando. E o que a gente vê aqui é a verdadeira unidade entre as irmãs. É um amor tão grande que é produzido em nós. Nós amamos as irmãs porque nós estamos na mesma árvore, Amém. nós estamos na árvore da vida, nós estamos comendo do mesmo fruto. Então, nós sentimos esse amor. É uma esfera que só a palavra pode produzir em nós. Amém. Aleluia. É só mesmo essa esfera, né, do Espírito. E acho que aqui no Congresso das Mulheres, a palavra que o irmão Pedro ensinou para nós, o significado de perseverar, mantendo a constância, é isso. Porque a gente está ruminando, dormindo com Deus, acordando com Deus, e gera em nós uma grande responsabilidade, né, e um foco. Eu vejo que, assim, a cada ano, né, é a palavra habitando ricamente no nosso coração. Ainda falhas, mas a gente quer realmente, assim, o primeiro lugar o Senhor. Não dá o que sobra, mas o melhor do tempo, o melhor do salário, Amém. o melhor de tudo, Amém. né? Acho que isso é um fruto do Espírito em nós, né? Amém. E mais do que tudo, como, né, as irmãs já falaram, é a unidade, o amor, a paz, é fruto do Espírito. Então, não é algo assim que a gente consegue produzir artificialmente, mas essa palavra profética, ela tem um poder muito grande. Amém. Por isso que acho que o que fica para nós é agarrar com toda a nossa força e seguir. Creio que a responsabilidade, né, não é só de algumas irmãs, mas de todas. Amém. É não menos do que todas. E temos agora, irmão Pedro, as palavras titas, que foi as irmãs que deram as titas, que são as nossas companheiras, semana, madrugada, Somos dia e noite. titas. Somos titas. Obrigada, irmão Pedro, muito obrigada. Amém. Amém, Senhor Jesus. O congresso, eu acho que é um momento onde a gente aprende, né, a focar mais na palavra, assim. Acho que é um processo onde por estar escutando e ruminando a palavra, né, toda segunda-feira nos encontrando, quarta-feira, né, também. Então a minha terça-feira já não é mais a mesma, né? A minha quinta-feira não é mais a mesma. E eu senti assim um restringir mesmo do Espírito, né, para que aquela palavra se tornasse real durante o meu dia, né? Não só lá na segunda-feira à noite, né, mas durante o meu dia, no meu ambiente de trabalho, né, nos meus relacionamentos familiares, o Senhor ia me restringindo, ia me lembrando da palavra, né, para que aquilo se tornasse real na minha vida, né? Então, isso foi muito forte para mim, assim, quando eu tinha que responder alguém, resolver qualquer coisa, assim, não referente ao congresso, né? Mas no dia a dia, assim, o Senhor me lembrava da palavra, né? Ela tem que ser real, ela tem que mudar alguma coisa, né? Eu não posso mais continuar sendo a mesma Daniele, respondendo da mesma forma, né? Aquela palavra tem que gerar algo em mim, né? E isso não vinha pelo esforço próprio, né? Então eu precisava, Senhor Jesus, deixa eu pegar a folha aqui da imersão de novo, deixa eu voltar para o Espírito, né? Colocar a mente no Espírito. Então o congresso ele me ajudou muito nisso, a transformar a palavra real durante a minha semana, durante o meu dia. Amém.
nós apresentamos todos, menos O esse Valmor. irmão que está do meu lado, né? Só para todos que nos acompanham saberem que o Congresso das Mulheres em São Paulo começou em 2017 e quando vinha já uma pressão muito grande de outras regiões, já estavam fazendo conferências de irmãs e chegou essa pressão em São Paulo e as irmãs, de certa forma, me pressionaram. E eu tinha muito medo de chegar esse dia, porque pela minha observação, né, em toda a história da vida da igreja, não é fácil quando se tem uma atividade só de irmãs, né, e se não for bem conduzida essa direção, pode dar tudo errado, porque é uma oportunidade que as irmãs realmente, no geral, não tem muito espaço na igreja. Nós temos cooperadores homens, nós temos, né, irmãos responsáveis, presbíteros homens, e nós temos reuniões de cooperadores, reuniões de irmãos responsáveis, e as irmãs têm muito pouca participação, e principalmente na liderança. E às vezes, justamente por causa disso, e às vezes até legitimamente, as irmãs têm que ter voz, precisam ter encargo, querem dizer, né, exercer algum papel que faça alguma diferença na igreja. Só que se não forem bem conduzidas, né, e nós podemos ter muito problema de disputa, de competição, né? Então eu tinha muito medo de chegar esse dia e finalmente chegou. Então tive que preparar um grupo de irmãs para alinhar bem, para nós não cairmos no erro do passado que eu vi em alguns lugares, né? Então, graças ao Senhor, gastamos algum tempo, um bom tempo, e tendo como André Oliveira como o meu meio de campo, né? Então, ele lidava com elas e eu com ele, né? E como esse encargo passou para ser todo o Estado de São Paulo, né? Nós convidamos o irmão Valmor, irmão bem maduro e sabe, né? Tem clareza no encargo, e para nos ajudar também, para segurar bem essa direção, né? Graças ao Senhor, uma direção correta que o Senhor tem nos dado, né? Então eu quero perguntar a alguém que não é irmã e participou desse congresso, né? O que ele achou? Agora seja sincero, você fala o que você achou. Bom, eu sou entusiasta do Congresso de Mulheres desde quando ele começou em São Paulo, né? A minha esposa, embora do interior, já participou desde o primeiro, e nós tínhamos uma aspiração de que esse fosse um trabalho junto de todo o estado de São Paulo. E quando isso foi sinalizado para que fosse assim, nós ficamos muito felizes, né, de poder juntar a mulherada de todo o estado, né, debaixo de uma só direção, de uma só palavra, e explorar esse potencial que a mulher tem, que a irmã na vida da igreja tem, né? Eu vejo o Congresso de Mulheres assim, viu, irmão Pedro, sempre como uma colheita de um trabalho de meses anteriores. O congresso passado, a Solange ia participar, vocês sabem, em razão de uma cirurgia de urgência, acabou não podendo participar aqui com vocês, mas participou de todo o processo dos meses anteriores. Tinha dia que eu dizia para ela, escuta, mas eu vou dormir, você não vai dormir? Por quê? Porque ela começava a participar da reunião com as irmãs, né, de preparação, de imersão na palavra, imersão refinada, profunda, e isso durou semanas e meses antes do congresso. Então, de fato, as irmãs, elas fazem esse trabalho de imersão e a palavra de fato é inculcada nelas. E quando a gente chega aqui, a gente vê isso. Amém. Isso realmente é expresso de uma forma muito espontânea. A gente percebe que não é uma apresentação, mas é algo que sai do coração. Isso que o irmão Pedro falou ontem, falou hoje também,
que o trabalho externo é para fazer um trabalho interno na gente, nós temos visto isso feito em vocês. Né? Vocês, as irmãs que estão aqui, até falei para a Solange ontem à noite, quanto mais irmãs da igreja nós conseguirmos trazer para o congresso, mais fácil é o nosso trabalho na localidade depois. Né? Porque não é só a paleta de cores, né, que eu acho isso bonito, né? É como uma orquestra, né, bonita, mas uma orquestra, na verdade, é resultado de um trabalho árduo que foi feito anteriormente. Então, assim, né, eu quero dar os parabéns para todos vocês, para as irmãs todas, essa unanimidade, isso tudo mostra o quanto a palavra está sendo trabalhada no interior de cada uma de vocês. Amém. Né? E isso se reproduz em várias coisas, né? Por exemplo, ontem nós também falamos dos investidores e das investidoras do reino, tivemos uma reação, né? Tínhamos uma aspiração de chegar a 700 cotas no estado de São Paulo e chegamos a 704 cotas. Então isso é resultado do trabalho de vocês, né? Então quero encorajá-las, viu? Encorajar vocês da coordenação e todas as irmãs das igrejas que participam, né? Vamos continuar levando isso adiante. Amém. E aproveitar, encorajar todas as mulheres, né, de todas as igrejas, de toda a terra, vocês bem alinhadas com a palavra, né, na mesma frequência, mesmo encargo, mesma direção, mesma fase, vocês fazem muita diferença na vida da igreja. Somente esse pequeno caso da questão de investidores do reino, né, a gente percebe como as mulheres têm uma força muito grande, né? Às vezes pode não ser até arrimo da família, mas elas conseguem, quando elas põem isso, né, como uma meta que o Senhor deu, elas conseguem, lutam para isso. Amém. Então eu quero encorajar todas vocês mulheres, né, sejam participantes, e uma coisa boa que elas não apenas mergulharam nesses meses na palavra que o Senhor tem falado conosco, elas foram buscar o anelo no coração Amém. Do Pai, foram buscar o sussurro, né, o que o Pai realmente deseja, né, e bem a fundo da palavra. E desde 2017 eu venho trabalhando nisso. Nós não precisamos de grandes palestrantes, nós não precisamos de grandes artistas para, não sei se, né, para interpretar papéis, para interpretar personagens, né? Mas nós precisamos de pessoas genuínas, legítimas, reais, né? que são, vamos dizer, um testemunho da palavra, que desfrutam. E o melhor ainda, elas não só desfrutam da palavra, mas aplicam a palavra, participam das ferramentas, participam, né, algumas com a casa de adolescentes, outras do TCI, outras participam, né, de rede de cuidado, de Vem Ver, Missão Família, grupos familiares, né, seja o que for, participam, né, as mulheres quando são encorajadas em São Paulo, né, as irmãs foram divididas em grupos para passar um final de semana no SEAP. A gente não viu ainda os irmãos homens fazerem isso, pois né? Aí tem uma dívida, os irmãos homens né, de São Paulo tem essa dívida também de dividir em grupos, passar ali, né, no SEAP de São Paulo, né, as irmãs também já passaram um tempo no PAC, quer dizer, tudo isso mostra que elas têm desejo, não só de deixar tudo isso na teoria, mas na prática elas têm participado. Isso dá força de testemunho para quem fala. Sim. E quando elas falaram aqui, não estavam disputando quem é mais eloquente, quem fala melhor, não. Elas todas são vivas testemunhas, né, da palavra do Senhor, de tudo que o Senhor tem falado. Então nós realmente estamos muito satisfeitos, né, com esse, né, e isso deixa um modelo para nós, deixa um modelo para os irmãos homens também, né? Nós não estamos aqui para disputar lugar, né? E eu me lembrei de Ezequiel 33, quando o povo de Israel não queria mais saber dos profetas, e tanto é que
a cidade de Jerusalém estava sitiada, eles não acreditavam que Deus ia deixar, né, cair a cidade santa, não acreditavam. Continuaram a ter um coração longe do Senhor e finalmente, né, caiu a cidade. E eles se deram conta de que aquele profeta que vinha avisando, a palavra dele era a palavra de Deus. Aí finalmente reconheceram que há um profeta em Israel. E né, só que, como eles não tinham hábito de ouvir a palavra de Deus através de um profeta, e quando eles passaram a atentar para o profeta, eles ainda queriam, né, assistir uma cena teatral através desse profeta, né, que diz assim, né, só que aqui, versículo 31 do capítulo 33 de Ezequiel: eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como o meu povo, quer dizer, pelo menos agora estão ouvindo o profeta, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro, continua da maneira antiga, só busca interesse próprio, né? E não o coração do Pai, não o anelo do Pai, né? Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, pois ouvem as tuas palavras, não as põem por obra. Mas quando vier isto, aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Quer dizer, ainda, né, o povo de Deus, infelizmente, tem esse hábito, se vem, ainda que venha um verdadeiro profeta, ainda espera, né, uma boa apresentação, ouvir um bom cantor, um bom palestrante. Então, graças a Deus, o Senhor tirou de nós esse mau costume. Amém. Nós não temos mais, né? Ninguém veio aqui para ver um grande talento entre elas. Ninguém veio aqui para ver uma grande palestrante entre elas. Mas elas eram unânimes, amém, em passar aquilo que tem, né, sido inculcado nelas. Então, isso foi realmente uma coisa que eu acho que daqui para frente é digno de, né, ser imitado por todos nós, e seguindo esse caminho o Senhor vai poder fazer grandes coisas. Amém. Então já vou aproveitar e entrar no assunto de ontem e de hoje, né, Valmor? Graças a Deus, quando a igreja entende e passa a perceber que Deus, depois da morte e ressurreição de Cristo, Deus fez um marco, um marco de uma dispensação que passou, dispensação da lei, e começa uma dispensação do Espírito, a dispensação da fé. Essa nova dispensação, ela não depende mais da capacidade da carne humana, não depende mais do que o homem é capaz de fazer, porque tudo que o homem foi capaz de fazer não se realizou nada na questão da obra de Deus até a vinda de Cristo. Então, a partir de então, o Novo Testamento deveria nos ensinar uma coisa a todos os cristãos. Eu digo agora para todos os cristãos do Novo Testamento, nós temos que aprender que Deus não usa a nossa capacidade in natura. Deus não precisa da nossa habilidade in natura, que infelizmente muitos cristãos ainda pensam assim, porque isso ficou na cruz. Da cruz para cá, irmãos, agora é o poder do Espírito. Amém. E o poder do Espírito está na palavra, amém, dos apóstolos. Amém. E essa palavra é a palavra que sai da boca de Deus, e essa palavra traz para nós o anelo do Pai e vem como uma voz de comando. E quando a igreja assimila, né, recebe essa palavra, no nosso caso nós fazemos a imersão nessa palavra, inculcamos essa palavra, cremos nessa palavra como palavra de Deus, como palavra de comando, o Espírito então tem o quê? Tem como atuar, como agir com grande poder. Então os sinais, prodígios e milagres acontecem, né, com essa igreja que realmente entendeu, sim, esse marco da cruz. Sim. Daqui para frente, irmãos, não é a nossa capacidade. Daqui para frente é o poder do Espírito, né, que vai fazer a sua obra. E graças ao Senhor,
encurtando a história, esse tempo todo, de 2017 para cá, o Senhor tem feito milagres e milagres, e hoje nós estamos em todos os continentes. Amém. Embora poucos, nós somos realmente poucos, pouca mão de obra, mas graças a Deus nós somos engajados. Amém. A palavra nos engajou a todos. Essa câmara de energização, né, que o Senhor usou nossos adolescentes, essa câmara de ressonância, nos alinhando e nos colocando todos no mesmo ciclo. Não tem um lutando contra o outro, não tem um concorrendo com o outro. Todos nós estamos no mesmo ciclo, mesma fase, somando, né, um com o outro. Amém. E essa unidade está fazendo o Senhor, com poucas pessoas, fazendo, né, grandes coisas, além do que nós imaginamos. Nós temos cooperadores no Japão nesse momento. Estão passando esses dias no Japão. Temos notícia de todo lugar da África, né, América Central, Madagascar, Angola, quer dizer, todo quanto é lugar, nós estamos ouvindo o Senhor está atuando pela palavra. Amém. Então, a operação da palavra, né, através da igreja, o primeiro trabalho, irmãos, é alcançar pessoas. Nós precisamos alcançar pessoas, porque onde está o reino de Deus, que Deus quer implantar através de nós, do Novo Testamento, começa por onde? O reino de Deus não é coisa exterior. O reino de Deus começa com a semente do reino semeada no coração. Amém. Das pessoas. Amém. Então, esse trabalho externo também é interno. Né? Nós pregamos a palavra através da comportagem, através da pregação e cuidado das igrejas, as pessoas, nós estamos ganhando corações para o Senhor, para o reino crescer. Né? E por outro lado, nós que somos usados para fazer esse trabalho externo, nós precisamos, por isso que eu falei desde ontem, nós precisamos cuidar que Deus está fazendo também uma coisa muito preciosa, sim, mais preciosa do que uma obra externa. Sim. Deus está querendo produzir algo interno. Amém. Dentro de mim e de você. Então, Deus está, através da palavra, através de nós, operando essa palavra, a palavra está trabalhando em mim, está me santificando a igreja, está através da lavagem de água pela palavra. Amém. Está limpando cada dia que passa os elementos do nosso velho homem. Às vezes o nosso velho homem pode surgir no nosso serviço, né? Surge um atrito, surge um conflito. Às vezes o Espírito me ilumina que eu estou querendo aparecer também muito, sabe? Tem coisas assim que a gente ainda vive nisso, né? Graças ao Senhor que através da palavra está nos lavando, está nos tirando esses velhos elementos e está nos colocando um novo elemento do novo homem, que é o novo homem criado segundo Deus. Amém. É a própria verdade em Cristo está sendo, né, constituída dentro de nós. Então, por fora, nós estamos alcançando outras pessoas, mas por dentro Deus está realmente nos enchendo com Cristo. Amém. Né? Esse é um trabalho que, no final das contas, nós vamos ser, e nesse trabalho nós vamos ser cada vez mais um. Amém. E essa unidade não é unidade humana, não é unidade da gente comer pizza juntos, né? Essa unidade é a mesma unidade entre o Pai e o Filho. Essa unidade orgânica é divina, não tem entre nós, os seres humanos. Então Deus está nos introduzindo nisso. O objetivo final de tudo é nos introduzir na glória de Deus. Amém. Portanto, de um lado, nós prestamos atenção de tudo que o Senhor está fazendo do lado externo. Ele precisa da igreja para alcançar toda a terra, mas ao mesmo tempo temos que cuidar, nunca descuidar, que o que o Senhor precisa fazer em mim, em você, sabe? Para cada vez mais elementos da verdade, mais elementos do novo homem, cada vez menos elementos, né? E eu disse, a minha condição interna, o quanto eu permiti o Senhor trabalhar na igreja, irmãos, a obra externa é o reflexo, né, daquilo que o Senhor conseguiu trabalhar em nós. Quanto mais o Senhor alcançou seu êxito no trabalho em mim, mais a obra externa vai acontecer. Então foi isso que nós mais ou menos falamos um pouco ontem, falamos um pouco hoje, né, sobre isso também. Isso tem sido, né, eu acho que é um alerta para todos nós,
não prestamos atenção apenas para a obra, Sim. mas atenção também para a vida. Sim. Deus precisa trabalhar com essa vida em nós, né? Amém. Não sei se alguma de vocês querem comentar, podem comentar. Quando a gente estava reestudando Gálatas e ruminando todas as mensagens, toda hora a gente ficava falando assim, a gente anota, faz a transcrição e bota assim, perigo, cuidado, muito grave, gravíssimo. Então, assim, toda vez que a gente se reunia, a gente falava, gente, é cheio de alerta, né? Porque, assim, nós já estamos nessa dispensação da fé, mas nós precisamos tomar muito cuidado para não voltarmos à velha dispensação. Na velha dispensação, nós confiamos na nossa carne. Eu confio no que eu sei fazer, em como fazer. 9 anos de congresso, nossa, nós já sabemos fazer um congresso. Se vocês soubessem como foi, totalmente do avesso, assim, confiando plenamente no Espírito, onde a gente começou a criar uma linha, irmãs, apaga tudo, vamos começar do zero, e assim, confiando plenamente no Espírito. É muito mais difícil confiar no Espírito. Porque o nosso ser, ele gosta de segurança. O nosso ser, ele é tão racional que ele gosta de... Se alguém me der o passo 1, 2, 3, é muito mais fácil do que eu falar assim, vai lá e vai ver o que acontece. Confia, crê. É muito mais difícil, né? Mas hoje, na dispensação da fé, Amém. Nós não dependemos da nossa capacidade. Nós dependemos do poder do Espírito. E no Congresso nós damos muita ênfase que se nós não crermos, ouvirmos com fé diligentemente a palavra e obedecer, o Espírito não consegue atuar. Então aí o que você vai ficar fazendo? Você vai ficar usando a própria capacidade, porque você já não tem o Espírito, que você vai usar o que eu sei fazer. Mas, irmãs, é importante, por isso que a gente tem que inculcar mesmo. Nós precisamos ouvir com fé. Nós precisamos crer e obedecer. Amém. Aí o Espírito tem poder para atuar e fazer as coisas. E é por isso que é importante também a palavra. É como se fosse um 2 em 1. A palavra é importante para nós crermos, mas ela também, ao mesmo tempo, ela nos lava. Porque nossa alma ainda é cheia de coisa velha ainda da carne. É cheio de inimizade, de rivalidade, de vontades próprias, de opiniões diferentes. Mas o que o Senhor está fazendo através da sua palavra é nos lavar. É nos santificar, sabe? Toda aquela impureza vai saindo ao ponto de ser aquele rio transparente, né, Martinha? Aquele rio transparente que não tem nenhum ponto obscuro. É isso que a palavra está fazendo em nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmão Pedro, eu acompanhei bem, né? Depois vou deixar elas falarem. Mas não só esse, mas os vários congressos. A gente nunca teve que enfrentar um problema de relacionamento. Nunca a gente teve que fazer as pazes. Por quê? Porque elas sempre aproveitaram que a palavra produzia o congresso. E não importa quanto a palavra avance, elas toda semana estavam ruminando aquilo, ouvindo 1 milhão de vezes, transcrevendo milhões de vezes, porque essa questão que o irmão Pedro falou, até a cruz existia uma dispensação que para mim parecia que existia um poder latente para executar a obra de Deus. Tinha potencial, mas produzia coisas externas. Alguma coisa, nem sei se positivas ou negativas. Mas inaugurado o ministério da fé, a dispensação da fé com a cruz, a palavra de Cristo entrando, consolidando-se, gera uma obra também que é visivelmente uma obra feita pelo Espírito. Então, elas também não paravam, vamos falar só até a mensagem aqui para a gente se preparar muito. Não, elas... a cada mensagem, a cada semana, a cada live é um conteúdo grande. E eu acho que é esse o modelo que o Congresso deixa. A gente não existe um método de fazer congresso, apesar de não tem. Mas existe um modelo de buscar a palavra profética, transcrever. Eu vou falar, são números que a gente, homem, não acredita, mas é 20, 30, 17, 11. Já escutei 5 vezes. E isso vai colocando a palavra dentro, e essa unanimidade, essa unidade que elas falaram, irmão Pedro, é isso mesmo. A gente nunca teve que o nosso trabalho sempre foi o que a palavra profética está dizendo. E outra coisa que a gente nota, irmãos e irmãs, é que elas não queriam trazer uma coisa delas para falar bonito, ou não, vamos dar uma interpretação. Elas tinham um cuidado, eu digo assim, um temor
de desviar 1 milímetro, porque elas têm certeza que o que faz essa obra de Cristo encher a igreja é a palavra inculcada. E se a gente traz um outro modelo que não é esse, nós não estamos deixando Cristo encher a igreja, né, irmãs? Acho que vocês concordam? Vocês querem falar mais um pouquinho? Eu queria dar um testemunho, porque as irmãs que nos conduzem, a fidelidade delas à palavra profética, a sensibilidade desse sussurro, irmão Pedro, do Pai, de Deus, já está mais ou menos pronto, apaga tudo e volta para outra. E são várias vezes. E quando a gente vê aqui as irmãs liberando, né, fluindo o Espírito, o que está realmente no coração do Pai, as lágrimas não param de correr. Então, obrigada, irmãs. É muito lindo isso, sabe? A fidelidade e falar para mudar, porque às vezes o Espírito muda, né? É que a gente não sabe para onde vai. E como é bênção obedecer. Amém. Rápido, a diligente tem que ser rápida. Amém. Esse versículo que o irmão Pedro leu, né, que o povo costuma ir e com a boca professa muito amor, né, ruminando a palavra, esse versículo veio para nós também, né, e isso me impactou muito, né, com a boca, às vezes é muito fácil falar, nossa, que mensagem boa, nossa, a imersão é de Deus mesmo, né, amém. Mas o meu coração precisa amar essa palavra, né? E aí que entra essa questão de pôr por obra. O meu coração precisa entrar nessa obra, né? A obra externa, como o irmão Pedro falou, mas a obra interna precisa começar, né? Não é só falar, só repetir, né? Isso é o congresso, ele vem trazendo para nós isso, né? Não é aprender maquinalmente, né? Outro versículo que veio para nós, mas é inculcar a palavra, é tornar aquilo real na nossa vida, né? E aí a gente se envolve, aí a gente abre a casa, aí chama os adolescentes lá para casa, aí vai fazer um vem ver, aí vai para Orlândia, né? Aí vai para o CEAP, aí tudo acontece, né? Amém. Vou usar depois você fala. Eu vou usar só o próprio congresso como ilustração para vocês. Aparentemente, o resultado de meses de trabalho foram esses 3 dias, 2-3 dias. Mas eu acho que para Deus, o verdadeiro resultado do trabalho ficou no coração de vocês. Amém. Não são esses 2-3 dias só, entendeu? O que foi trabalhado dentro de vocês. Amém. Então, é isso que eu quero mostrar. Que não é, a gente presta muita atenção no resultado externo, mas não consegue avaliar o resultado interno, o trabalho que o Senhor fez dentro de nós. Amém. Nós temos visto na igreja que o resultado do Espírito operando é que esse Espírito ele está em constante movimento. E ele nos faz trabalhar pelo Senhor. Irmãos, o Espírito operando em nós, ele não nos deixa ficar parados. Tanto que todas as vezes que as irmãs ouviam o sussurro, que nós ouvíamos o sussurro, elas falavam e a gente ia. A lista se enchia assim, em questão de segundos, porque a obediência é muito importante. Na nossa palestra, que foi a palestra 2, nós falamos sobre ouvir a palavra e não demorar para agir. Então, quando nós ouvimos essa palavra, a gente não pode demorar a ter uma reação. Irmãos, se a dúvida não é obediência, a obediência, ela nos dá essa certeza que chega a ser cega, como Abraão teve. Ele agiu, ele saiu de onde tinha só idolatria, e aquilo fazia mal para ele. Então, hoje a palavra, ela está nos mandando sair, nos levando para uma direção de uma igreja viva, uma igreja ativa, né? Casas de adolescentes, vem ver, conectadas, tudo isso são ferramentas de uma igreja que está ativa. Amém. E nós precisamos valorizar isso. Amém. Chega dessa igreja morninha de domingo. Chega de ser irmãs fofinhas. Nós somos guerreiras, soldados. Senhor Jesus, amém. E prosseguindo um pouco na mensagem de hoje, o Espírito nos abriu uma porta
para nós realmente entendermos melhor a igreja em Jerusalém, o que se passou, né, na sua primeira fase, está registrado, e o que não está claro é na sua segunda fase, até que, não sei se vocês sabem, a destruição de Jerusalém no ano 70, de um lado é por rebeldia da nação de Israel, mas por outro lado é por esse desvio grande da igreja de Jerusalém. Eu não falei isso na mensagem, mas vocês fiquem sabendo que a destruição do ano 70 de Jerusalém, porque Deus estava extremamente indignado, insatisfeito com a situação da igreja de Jerusalém na sua segunda fase, sob a direção de Tiago. Portanto, irmãos, essa história está mal contada, né? Não vejo um comentarista sério da Bíblia entrar e falar dessa forma. E o Senhor foi nos revelando, trouxe uma luz, principalmente quando nós vemos a 2 Pedro, e nós começamos a ver por que 2 Pedro, Pedro fala tanto de falsos profetas e falsos mestres, né? E depois ele fala de uma forma tão pesada sobre os falsos mestres, que eram escarnecedores da palavra de Deus, eles zombavam da palavra, mas zombavam a palavra de Deus quem? Zombavam a palavra de quem? Era a palavra dele, era a palavra de Pedro. Só que ele, claro, ele não podia falar que zombava em minhas palavras. Então, e aí pouco a pouco foi abrindo a luz para nós, né? O céu foi se abrindo. Puxa vida, toda a direção que a igreja em Jerusalém tomou, fez dessa nova fase da igreja em Jerusalém uma igreja que se opõe à obra de Deus, não só na direção que Pedro estava levando, e a João, nem falei de João ainda, né? E também a Paulo. Agora que nós entendemos, eu não associava que os opositores de Paulo, no início eram judeus, né? Não da igreja, os judeus, mas depois nós estamos vendo que os judaizantes, né, começaram a se opor e perseguir a Paulo, seguir a Paulo onde ele vai, tentando depreciar seu ministério. E aí que hoje nós entendemos que esses mesmos opositores foram opositores que estavam na igreja de Jerusalém, na sua segunda fase, eram praticantes da lei, eles se opuseram a Pedro, e se opuseram a João, e se opuseram a Paulo. Então tem uma implicação muito maior do que por não entender essa história. Então o Senhor nos abriu essa visão, e Pedro, né, na primeira fase vigorosa da vida da igreja, irmãos, é essa fase que a gente precisa imitar. Nós precisamos seguir, sabe, tem que perceber, irmãos, que o poder realmente vem do Espírito Santo. Amém. E o dia de Pentecostes foi uma demonstração do grande poder. De repente, os 120 galileus passaram a pregar o evangelho, né, falar das grandezas de Deus em outros idiomas. Ali não é língua de anjos, ali são idiomas dos judeus que vieram dos lugares diferentes, né? Então, quem que deu esse poder, esse grande poder, foi demonstrado no dia de Pentecostes. Mas como continuar vivendo com esse poder? Não na caducidade da letra, mas na novidade do Espírito, é a palavra. Se você tirar a palavra, não tem mais atuação do Espírito, não tem novidade do Espírito. E graças a Deus, irmão, por que nós estamos vivendo um momento tão alegres? Né? Tão alegre? Porque todo dia nós temos novidade. E essa novidade vem porque alguém inventa alguma coisa? Não, o Espírito está trazendo novidade, né? Com coisas sobrenaturais, milagres, pessoas se convertendo, sendo salvas, né? Tirando as situações difíceis, né? Então, sim, as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque nós temos uma atuação do Espírito. E só que, né, Pedro, com aquele poder todo do Espírito, ele enfrentou as autoridades dos judeus. Irmãos, ele não estava enfrentando contra uma outra religião, ele estava enfrentando contra o próprio governo, né, da nação de Israel. Irmãos, aí a nação de Israel tem todo um aparato, toda uma estrutura de poder para reprimir, a igreja não tem, né? Então,
com isso, veio aquela primeira perseguição 6 anos depois, com a morte de Estevão, e a perseguição, eu tentei mostrar para vocês, a perseguição foi intensa, foi de muito sofrimento, né? São homens e mulheres, por exemplo, né? Eu tentei explicar um pouco de manhã, são de repente pessoas dessas aqui, radicais, religiosas, radicais, pegam uma autorização, entra na tua casa, né? Leva a tua casa preso, né? Homens e mulheres, e depois levam para tribunal e alguém julgado para a morte, alguém, né, condenado à morte. Quer dizer, é uma coisa horrível que aconteceu, e isso trouxe uma grande pressão em cima da liderança de Pedro e João. Então, isso fez com que surgisse na igreja em Jerusalém alguns que, né, culpavam o radicalismo de Pedro, né, e tentavam amenizar um pouco a perseguição. Nós vamos perceber a palavra que confirmou era Gálatas 6, versículo acho que 12, né? Gálatas 6, 12. Ali fala, os que querem constranger vocês para praticarem circuncisão, é isso? Né? Eles, né, os que... Como é que é? Todos os que querem ostentar-se na carne, esses os constrangem vos circuncidades somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqui Paulo acabou revelando o motivo pelo qual a igreja de Jerusalém mudou de direção. Então, eles, pela pressão da perseguição, pressão dos que eram a favor de volta à prática da lei, os judaizantes, então, para não serem mais perseguidos, eles negaram a cruz de Cristo e voltaram para a lei, né? Então, e isso aconteceu na igreja em Jerusalém. E quando eles voltaram-se para a direção de Tiago, significa que eles deram as costas para o ministério de Pedro. Então, eles deram as costas para a palavra que Pedro ministrava e que trazia vida, que trazia direção, trazia o vigor daquele primeiro tempo. Aí sumiu, simplesmente sumiu, né? Aí hoje, sabe, eu vou falar isso agora, né, eu não tenho certeza, mas eu acho o seguinte, vou dar um spoiler para vocês, né? Então, eu acho que, por isso que eu digo que é importante, de um lado, o Espírito, com seu poder, usar a sua igreja para expandir, né, para ganhar muitas pessoas, ganhar território, ganhar pessoas, só que o Espírito também precisa de tempo para trabalhar em nós. Eu acho que o Senhor permitiu, nesses 6 anos primeiros, do vigor da história da igreja de Jerusalém, o Espírito realmente demonstrou que ele tem poder para fazer isso, e fez grandes coisas, né, na multiplicação, na expansão, né? Mas assim, eu acho que não deu tempo para fazer o trabalho interno. Então, quando veio a pressão dos judaizantes, dezenas de milhares dos judeus que creram, todos caíram nessa pressão. Deveriam ter pelo menos um bom grupo. Espera aí, o benefício que nos trouxe foi o ensinamento dos apóstolos. O poder do Espírito que nos faz, que acontece todos os dias, dá-nos novidade do Espírito, com sinais, prodígios e sinais, vem pela palavra dos apóstolos. E nós vamos voltar as costas para isso? E nós vamos seguir a lei agora, daqui para frente? Quer dizer, então, faltou um pouco de solidez no trabalho aqui interno. E nós, no momento atual, eu vou dizer o contrário, nós estamos no caminho inverso. Nós, então, passamos para a degradação, a palavra profética desapareceu por completo, e agora estamos restaurando, e desde Irmãos Unidos, o Watchman Nee, o Indesi, Dong Yolan, até hoje, vem restaurando isso.
E chega na nosso momento atual, 2017, nós entendemos que a palavra faz a obra. Sim. Quer dizer, nós voltamos para o primeiro tempo. Sim, sim. Só que, irmãos, eu acho que nós temos uma diferença entre nós. Esse tempo todo de volta, alguns de nós estão mais constituídos do que aqueles 6 anos dos primeiros de Jerusalém. Você acredita assim? Acredito. Eu acho que hoje nós temos mais solidez. A gente não vai cair mais nessa conversa, né? Porque de um lado a obra está acontecendo exteriormente, mas dentro de nós o Senhor já fez um bom trabalho. Acho que nós não vamos cair mais nisso. Eu creio que daqui para frente, né? Se tem alguma coisa que o Senhor nos ilumina para te fazer correção, a gente vai fazer correção. A gente vai, né, pedir, se precisa nos arrepender, né? Vocês falaram arrependimento, vamos nos arrepender, vamos corrigir rota. Mas, irmãos, nós não vamos mais, irmãos, deixar de seguir essa palavra. Amém. Que nos trouxe tanta bênção. Amém. E é ela que vai fazer a igreja, né, cumprir a vontade do Senhor. Tá? Então eu acho que essa história de um lado nos mostra, infelizmente, aconteceu lá no início, mas graças ao Senhor eu quero trazer para vocês agora, no final, no último tempo, na última hora, o Senhor está fazendo o caminho inverso. Amém. E hoje nós já temos pessoas mais constituídas, Amém. mais sólidas, né, dentro de nós. Né? Não vamos deixar isso, né, entrar tão facilmente no nosso meio, não. Aliás, não vamos deixar entrar. Amém. Né? Nós vamos prosseguir até o Senhor voltar. Amém. E nesse caminho inverso a gente está ganhando mais resistência, né? Mais consolidação, mais firmeza. E olha, é uma pena, né, você ver uma igreja tão vigorosa, com bom começo, tão próspera, como foi o caso da igreja em Jerusalém, né? Que na sua primeira fase serve de exemplo para nós, né? Tantos milagres, sinais e prodígios sendo feitos através do apóstolo Pedro, e a própria igreja prosperando. Por quê? Porque seguiam de perto a palavra, perseveravam no ensinamento dos apóstolos, e era uma perseverança diária, fala lá, né? Diariamente perseveravam no templo, de casa em casa e assim por diante. Então isso é uma grande advertência para nós. Se nós não queremos perder o vigor, nós precisamos continuar perseverando na palavra que nós temos recebido hoje. Amém. A palavra profética que o Senhor tem nos dado é a nossa sustentação. Amém. Né? A garantia, irmãos, irmãs, de que nós vamos continuar com esse vigor evangelístico, né? Que por um lado faz a obra de Deus, que Deus quer fazer, né? Ganhar pessoas para poder estabelecer o seu reino, mas por outro lado faz a obra de Deus em nós. Né? Na medida em que Deus me alcança, eu alcanço outros. Amém. Na medida que eu alcanço outros, Deus me alcança mais. Amém. E assim Deus vai trabalhando na gente, né? Amém. A Silvia queria comentar, Silvia? Eu ia comentar do coração, mas agora eu vou falar dessa parte que é isso muito mesmo. maravilhosa, porque a gente não fazia ideia o que tinha acontecido com o apóstolo Pedro. E hoje o Senhor nos deu tanta revelação, e agora essa obra interna, ela é importantíssima, porque nós temos todas as ferramentas, nós vamos praticar essa palavra, o Senhor já nos deu a incumbência, mas o nosso coração, o nosso interno, não pode ficar para trás. Amém. Então tem que andar junto, né? Amém. Graças a Deus por essa era maravilhosa. Amém. Amém. Mais alguém? Podem comentar. Amém. Realmente nós estamos vivendo a vida da igreja em ressurreição. Amém. E o Senhor tem nos levado a ter essa experiência da igreja em Jerusalém nos seus primeiros anos, em que há esse vigor do Espírito no nosso meio, porque o Espírito tem liberdade no nosso meio. E isso tem acontecido por causa do amor reverente e da obediência à palavra profética. É por meio de nós estarmos constantemente buscando nos imergir na palavra profética, nos constituir por meio da imersão refinada, de inculcar a palavra, de transcrever a palavra, de dormir com Deus, acordar com Deus, de praticar as ferramentas. O Espírito tem nos levado a perceber que nós temos que praticar todas as ferramentas, que todas são para nós. Então, a comportagem, passar um tempo no CEAP, encorajar as irmãs da localidade a irem para o CEAP também,
Também orar pelas pessoas, pelo telefone, fazer uma missão família. Então, contatar essas pessoas e buscar esses contatos que vêm da coportagem, tantos contatos que os irmãos, todos os finais de semana, juntam, agrupam e depois eles vão distribuindo para nós contatarmos. E tudo isso tem nos mostrado que o Senhor está nos colocando na mesma fase, na mesma frequência, porque o Senhor tem despertado isso na igreja, a ponto de o Senhor ter no coração o que nós podemos experimentar no Congresso das Mulheres aqui, de sentir que o Senhor colocou no coração de todas as irmãs, de participar, de ser investidoras do reino, de não ficar de fora, participar de todas as ferramentas, porque é a nossa obediência à palavra e a obediência imediata, sem duvidar, sem questionar. Não sei nem para que eu estou falando sim, mas eu estou falando sim. E depois eu sei que o Espírito vai fazer. E essa obediência, esse amor reverente tem feito com que o Espírito tenha cada vez mais liberdade e tenha cada vez mais vigor no nosso meio, para o Senhor restaurar realmente a condição da igreja. Amém. Amém. E a prática, né, da palavra, por um lado, esse amor reverente, né, a palavra profética, seguir ela de perto. E por outro, quando a gente pratica, quando a gente foi para o CEAP, né, praticando o grito de guerra, saindo para a comportagem juntos, gera um amor ainda maior pela palavra profética. A gente vê as pessoas sendo salvas, aquele brilho no olho que aparece instantaneamente quando a pessoa invoca o nome do Senhor, recebe a oração, e a gente vê aquilo, né? Então, que seja para todo o TCI, não só para os adolescentes, mas todos envolvidos, praticando realmente essa resistência, né? Isso que nada tira de nós. A gente sabe que essa palavra vem de Deus, é de Deus, porque está operando em nós e está operando nas pessoas ao nosso redor. Foi muito lindo um dia que a gente foi com o TCI, irmão Pedro, lá com os adolescentes, no condomínio. Os milagres, até físicos, acontecendo, as pessoas abrindo as casas. Muitas vezes a barreira é em nós, né? O medinho, o frio na barriga, de fazer o que não é o convencional. Mas que essa palavra tire desse congresso uma ousadia, uma intrepidez, que juntas, né? E com a palavra profética nós temos muita segurança. Amém! A gente corre um perigo que toda vez que quando começa a contar um pouco da história, a gente fica achando que é só uma história que aconteceu. E esse foi um alerta também para nós. A gente ouve essa história que aconteceu em Atos e tal, tudo que foi contado, e pode ficar na nossa mente assim, nossa, mas por que ele está contando toda essa história? Mas essa história é uma história para a gente não cometer o mesmo erro, né? Por que tanto se repete em Atos 2:42? Porque o único segredo de não cair nesses mesmos erros é perseverar na doutrina dos apóstolos. Então ali, Pedro não podia falar por si mesmo, né, que estão zombando da minha palavra, mas irmãos, nós precisamos ser esses que perseveram no ensinamento dos apóstolos. E aí, eu também ficava curiosa, até que eu perguntei um dia para meu pai, nossa, mas por que Pedro, de repente, ele resistia, ele foi lá firme, cheio de ousadia, de repente não se ouve falar de Pedro? E hoje a gente começou a escutar, né, para falar que ele foi lá para o norte, né, e lá ele encontrou um grupo, que é aqueles da dispersão, que seguiam esse ensinamento dos apóstolos e deram ouvidos à palavra do apóstolo. Ó Senhor Jesus, você imagina que o coração de Pedro nessa hora deve ter falado assim, ufa, né? Encontrei aqueles que vão seguir, que vão trazer. É isso que o Senhor quer, né? Porque Deus só consegue fazer a vontade dele quando tem um grupo que valoriza, que persevera no ensinamento dos apóstolos. E naquele momento o coração de Deus deve ter falado, ufa, encontrei um povinho ali no norte, ali na Ásia Menor, que quer escutar, que valoriza essa palavra. Então assim, que de tanto a gente escutar, isso não fique só doutrinário para nós, mulheres, homens também, né? Que isso seja realmente, que eu no meu dia a dia possa perseverar diariamente no ensinamento, nessa palavra profética todos os dias. Amém. Como o Pedro falou de solidez, né? Também esse período não foi um período fácil para ninguém. Houve perseguição, houve talvez, né, dificuldades familiares,
trabalho e até esse ambiente, mas está tão consolidado isso, quero ver alguém fazer uma pressão, dizer que essa palavra aqui não é a faz a obra, certo? E eu acho que esse é o sentimento hoje, né? O Senhor trouxe a igreja com mais solidez para... Chega, né? Agora não, acabou. Limpou, não limpou? Agora nosso foco é o que a palavra pode fazer daqui para frente. É o poder do Espírito, a maneira com que o Senhor está falando. Pode ser que venham perseguições, a gente não sabe ainda. A perseguição que Pedro recebeu foi forte, né? Mas acho que nós não vamos entregar o que nós estamos vendo e ouvindo, né, com os nossos próprios olhos, né? Amém. As coisas estão acontecendo diariamente diante de nós por causa dessa palavra fazendo essa obra. É isso mesmo. Quer comentar? Eu Ó acho Senhor muito Jesus, importante. vai lá. Desculpa. Pode falar. Vamos. Não, vai você, faz. Eu fico muito tocada que no versículo fala e perseverava no ensinamento dos apóstolos, mas a Bíblia é tão perfeita e na comunhão, né? Então eu vejo na minha vida a diferença da comunhão, né? Porque se você ouvir a palavra profética e ficar na sua casa, trancar as portas sozinha, a obra não é realizada. Né? Então é importante esse lado, essa coisa externa para trabalhar o interno. Por quê? Porque você precisa sair para aquilo entrar, né? Como se Deus tivesse, quando você sai, desconstrói, e daí, né, a palavra entra e constrói coisas de Deus em você. Então por isso é importante a comunhão, irmãs e irmãos, é muito importante a comunhão, né? Por que todas nós pensamos a mesma coisa? Por causa da comunhão. É comunhão do quê? Da palavra. Né? O que a gente tanto fala, né? Das 8 da noite até as meia-noite? Ué, a palavra. E a gente só para porque o marido começa a aparecer na sala de reunião, criança começa a chorar, mas é a palavra, é a comunhão, irmãs. Então se a gente levar isso para a nossa vida, é comunhão. Porque em comunhão, Cristo começa a me governar. Né? E daí... Ele me governando, eu sou membro do corpo de Cristo. Então eu vou trazer benefício para a igreja. Então a igreja vai sendo o quê? Governada por Cristo. E quando Cristo conseguir governar toda a igreja, pela igreja nós vamos governar as outras coisas. É aí que está o negócio. Mas precisa de comunhão, né? Então a comunhão na minha vida tem mudado muita coisa, né? Amém. Comunhão e ação, né? Com elas aqui, né, o celular, o WhatsApp não para um minuto, não dá para acompanhar tudo. Mas de repente estão numa reunião, olha, nós vamos para o SEAP. Vamos para o SEAP. De repente está acontecendo alguma coisa, não, Foz do Iguaçu. Acompanha a palavra profética de perto. Aí lá em Foz do Iguaçu, eu vou para Orlândia. Nós vamos para Orlândia. Nós vamos, é sempre, né? Então assim, essas ações que acontecem e a comunhão que aconteceu é um modelo real para a gente hoje. Não, e é tão legal, porque assim, algumas de vocês falaram, acho que foi a Luma, falou assim, não era nem um convite, né? Tipo assim, vamos para Orlândia, quem quer ir? Não, a gente colocava, Orlândia dia tal, pá, 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 pá. Né? Então, eu acho que é isso que Deus quer. Né? É assim, todo mundo está junto, a gente chorou junto, a gente riu junto, a gente deu gargalhada junto, mas sempre tinha palavra, sempre era a palavra que nos movia. Né? Então, eu quero continuar assim, na comunhão. E um ponto que o irmão Pedro falou hoje também, sobre todos, ou a maioria tem muitas tarefas, né, do dia a dia, muitas atividades, trabalho e assim por diante. E às vezes a gente cai um pouco no engano de que eu vou esperar um pouco para servir, questão de oferta é a mesma coisa, eu vou esperar a minha situação financeira melhorar, mas aí usou aquele versículo dizendo que o Senhor fala, vinde a mim, né? Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né? O meu fardo é leve, e acharei descanso para as vossas almas. Então, o segredo de descansar é servir. Amém. Ultimamente também a gente tem andado para lá e para cá, sabe? E por um lado, né, Silvia, a gente anda, corre para lá e para cá, mas por outro lado, interiormente a gente descansa. Né, irmãs, então, irmãos também, é importante se envolver com a obra. Amém. Né? Por um lado estamos envolvidos com a nossa localidade, com a nossa micro-região, mas é importante a gente enxergar a obra como um todo, né? Amém. O que está acontecendo, igual o irmão Pedro falou, na Ásia, em outros países, nós também temos parte nisso.
né? Quando nós ofertamos, quando somos investidores do reino, quando participamos de casa de adolescentes, quando participamos do Congresso das Mulheres, tudo isso, irmãos, são as ferramentas que Deus nos deu para poder fazer o que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer? Fazer com que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo, né? Hoje não são só os adolescentes que sabem disso, nós temos que saber também, não é? Quando o irmão Pedro perguntar, a gente tem que responder, né? E esse encabeçamento vem pelo Senhor trabalhar na gente, né? E o Senhor trabalha na gente conforme a gente também se envolve e trabalha com a obra de Deus por meio da palavra, né? Eu acho que o Senhor está nos levando para um trabalho muito consistente, né? De um lado, se nós realmente tivermos esse equilíbrio, de um lado, o Senhor precisa de nós para essa obra externa. Alguém precisa estar nas ruas, pregar evangelho. Alguém precisa carregar essa carga de cuidar dos outros, né? Rede de cuidado, TCI, de um lado, mas por outro lado, não descuidar do real trabalho que o Senhor está fazendo no coração de cada um de nós, né? Então isso nos dá consistência, né? Nós não estamos parados no tempo, não estamos fazendo só uma coisa externa, mas assim, uma coisa consistente está acontecendo em mim. Existe uma verdadeira maturidade, né, está acontecendo em nós. E quanto mais nós somos enchidos de Cristo, mais nós temos essa consistência, menos vulneráveis nós seremos para o ataque do inimigo. Amém. Porque realmente, né, como o André falou, nós não sabemos se vai vir perseguição para nós ou não vem, ou de que forma vem, né? Porque a luta, a resistência contra isso que está acontecendo na igreja vai vir. O inimigo não está contente, ele não está conseguindo conter todas essas frentes aí, porque a hora que você espalha isso, a palavra profética, fazendo esse trabalho em todos os continentes, o inimigo não está desesperado, não sabe como conter, né? Por isso que eu digo, a gente precisa, por outro lado, vamos fechar todas as brechas internas. Amém. Ele não está conseguindo segurar na parte externa, pregando o evangelho, milagres acontecendo, sinais acontecendo. Ele pode tentar achar alguma coisa entre nós, alguma brecha, até mesmo, sabe, eu digo assim, umas pequenas coisas que a gente descuida, né? Até na casa de adolescentes, no trato com, né? E se a gente não vamos abrir brecha, eu não quero dar nenhum exemplo prático para vocês, não vamos abrir brechas, vamos fechar todas as brechas, todas as brechas. Inclusive, para essa próxima, né, conferência de tropas e capitães, um ponto que eu queria também deixar nossos adolescentes jovens, já desde já serem vacinados e preparados. Irmãos, uma coisa, né, eu já venho falando para os nossos cooperadores, né, também, eu quero fechar todas as brechas, né? O trato entre pessoas de sexos opostos, a gente precisa, né, ter uma distância entre irmãos e irmãs. A gente tem que ter uma distância, a não ser que seja o seu cônjuge, aí outra coisa, mas assim, né, no trato, até mesmo no abraço, no beijo, né, a gente precisa manter uma distância, né? Imagina se a gente não ajuda nossos adolescentes, nossos jovens, nossos comportores, que estão lá amanhã na frente da batalha, e se cair num pequeno tropeço, você imagina o que pode prejudicar a obra. Então, o inimigo não vai conseguir nos prejudicar, segurar isso tudo que está acontecendo, mas ele pode prejudicar nessas pequenas coisas, né? Então, vamos fechar as brechas. Vamos, né, com relação a essas coisas, vamos ser bem sérios. Nós somos sérios, fechar todas as brechas, para o Senhor poder, né, inimigo não tem onde encontrar brecha em nós, e continua avançando, no avanço do Evangelho, né, em todos os continentes. Né? E eu estou citando um exemplo, pode ter vários outros exemplos, outros pequenos detalhes, mas vamos fechar, né? Vocês, principalmente vocês que têm mais maturidade, mais idade e tal, né, conseguem perceber do que eu estou dizendo? A gente fechar todas as possíveis, né, brechas para o inimigo poder nos atacar. Mas eu creio que se a gente continuar do jeito que nós estamos, né, e progredir sempre, o inimigo não tem onde nos atacar. Eu não sei como vai ser daqui para frente, mas essa solidez,
essas consistências está se criando no interior de nós através dessa palavra que está constituindo verdade em nós, irmãos. Amém. Isso é difícil alguém tirar de nós. Amém. Né? E nós vamos, eu vou dizer, os irmãos sabem que eu gosto sempre de falar, eu vou trazer o Senhor de volta. Amém. E agora, né, André, acho que o tempo passou tão rápido Passou já rápido. terminou, né? Pois é. O Valmor podia orar O pela amor gente, podia orar né? por nós. Amém. Senhor, te agradecemos. Amém. Por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém. A palavra que está à nossa frente. Amém. Nos conduzindo, nos dando direção. Sim. Nos dando esse vigor evangelístico. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Muitos sinais, milagres e prodígios. Amém. Senhor, nós também oramos para o Senhor nos guardar. Amém. Continuar nos guardando. Senhor, de qualquer brecha, Amém. Senhor, de qualquer ataque, Amém. nós queremos continuar prosperando, Amém. Senhor, fazendo a Tua vontade, Amém. Senhor, e trazer o Senhor de volta na Amém. nossa geração. Amém. Enquanto isso, Senhor, trabalha em nós, Amém. trabalha no nosso interior, Amém. no nosso coração, Amém. faz também a Tua obra em nós, Amém. aquilo que o Senhor quer fazer em nós, conclua, Senhor, Amém. também por meio do Congresso das Mulheres, Amém. Senhor, continua trabalhando nas nossas irmãs, Amém. ó Senhor Jesus, Amém. sejam cada vez mais unânimes, Amém. até que um dia a nossa unidade seja como a tua com o Pai. Amém. Sejamos todos introduzidos nessa grande unidade. Amém. Sejamos um em ti, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Amém. O Senhor de volta, vamos trazer.